Senhor, Pai querido, muito obrigado mais uma vez pelo seu dia que o Senhor nos concedeu, pelo seu sábado, e obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Ao decorrer desse semestre estudamos aliança, e obrigado porque o Senhor nos ajuda a entender cada vez mais um pouquinho. É o que eu te peço, te agradeço, esteja conosco agora nesse estudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Ao longo desse semestre todo, a gente estudou um tema que envolve toda a Bíblia, que é o tema da aliança, né? A gente teve umas aulas que foram bem impactantes pra gente ali no curso de teologia. A gente falou, vamos se juntar e vamos passar pra frente isso, que foi realmente algo que impactou a nossa vida. E a gente tentou ao longo desse semestre passar um pouquinho desse conhecimento que foi bem importante para nós. E hoje finalmente a gente chegou no último tópico que a gente que a gente planejou abordar, que é o tema da nova aliança. A gente comentou semana passada, o Leonide Vincenzo, da relação que a nova aliança tem, essa expectativa no Antigo Testamento, né, nos profetas. No Antigo Testamento todo a gente vê várias alianças sendo feitas entre Deus e o povo, mas vocês lembram que mais assim, a frase, que mais resume a aliança? Vocês se lembram? O que é uma aliança? É um pacto. O que mais? Vocês lembram disso? Soberanamente administrado. Sim. É uma relação, é um relacionamento, né? É um relacionamento entre Deus e o povo. É uma maneira deles conviver, vamos dizer assim. E a gente tem várias dessas alianças que a gente já mencionou. Hoje a gente só vai pontuar algumas coisas. Mas vamos voltar, pelo menos fazer a conexão com a semana passada, porque a gente leu o texto de Jeremias 31, verso 31 a 34, e gostaria que vocês abrissem. A gente deixou aqui alguns textos que a gente vai usar hoje. Talvez a gente não vai ler todos, mas depois se vocês quiserem tirar foto, alguma coisa assim, né, Breno? Uhum. Fica à vontade. Jeremias 31 a 34. Alguém pode ler pra gente? Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um conselho novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o conselho que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu conselho, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Até 34? Isso. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso mesmo. Então esse texto de Jeremias, essa expectativa que Jeremias apresenta da nova aliança, já que o povo não conseguiu manter o tratado que eles fizeram com Deus, né? É permeada ao longo do resto do Antigo Testamento todinho. Fica essa esperança, essa expectativa da nova aliança surgir. E agora, como é que vai ser? Depois que Malaquias entrega seu livro, depois do último livro da Bíblia, nós temos uma lacuna aí, né? De alguns séculos. Cerca de 400 anos. Mais ou menos. Vamos dizer, né? Sem resposta sobre isso. E aí chega Jesus, que a gente entende que vem para suprir essas expectativas, né? E mais uma expectativa que a gente encontra em todo o Antigo Testamento, vocês devem já se lembrar porque é bem familiar para nós, é da primeira profecia que surge na Bíblia, que é da semente, né? Que a descendência da mulher vai vir, a mulher vai gerar um descendente que vai vir, vai pisar na cabeça da serpente e vai pôr um fim no problema do pecado que fez com que Adão e Eva fossem exilados do jardim, fossem expulsos e tal, e gerou a morte e tal. Então a gente fica também nessa espera de que, por exemplo, quando Deus ele separa Abraão e fala, olha, por meio de você toda a terra vai ser abençoada, a sua descendência vai ser enorme e por meio dela todo mundo vai ser abençoado também. Então toda essa descendência do Antigo Testamento, toda a linhagem de Israel, ela converge na expectativa de que vai vir o Messias.
que vai vir alguém que vai resolver esse problema do pecado, que vai pôr um fim nessa realidade, né? Então essa expectativa ela permeia a Bíblia toda. O leitor ele fica nessa ansiedade junto com as pessoas que estão vivendo a história de quando que vai vir a semente, quando que vai vir a nova aliança, como que isso vai acontecer, né? E aí, então a gente vai ler o livro de Mateus. Sim, vocês devem imaginar que tem muita coisa pra gente ver, muita mesmo, mas a gente escolheu seguir um caminho só nessa noite. E a gente vai usar bastante o Evangelho de Mateus para exemplificar como a nova aliança ela acontece, como Jesus ele cumpre essa nova aliança e tal. E alguns textos que a gente vai ler tá lá no capítulo 2 de Mateus, verso 15, primeiramente, porque a gente vai ver como o livro de Mateus ele pinta Jesus, ele caracteriza Jesus. Então, por exemplo, no capítulo 2 de Mateus, no verso 15, nós temos uma frase que é bastante repetida, uma ideia que é bastante repetida em todo o Evangelho de Mateus. Alguém poderia ler para nós, por favor? Mateus 2, verso 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Então, Jesus ele vai para o Egito junto com a sua família para escapar de Herodes e tal. E aí, o autor de Mateus ele fala o seguinte: mas isso não foi só simplesmente para que ele preservasse a vida, mas por quê? Para que se cumprisse a Escritura. Então, por exemplo, verso 17. Alguém poderia ler? Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Muito bem, pode ler o outro verso também, só para fechar. O som de Ramá, o som era de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. E ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Então, beleza. De novo aconteceu um evento aqui no livro de Mateus, mas esse evento ele é mostrado de que maneira pelo autor? Aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. E o último verso que a gente vai ler, só para essa ideia ficar bem clara, está ali no verso 23. E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, Mateus ele pinta Jesus, ele caracteriza da seguinte forma: ele não é alguém que simplesmente está aqui e vai fazer algumas coisas. Não, ele vai vir para fazer algo específico, que é cumprir tudo aquilo que foi designado, tudo aquilo que os profetas anunciaram. Então, na vida de Jesus, esse é o primeiro aspecto que é bem importante a gente já estabelecer. Jesus, a vida dele, conforme anunciado pelo Evangelho de Mateus, é de alguém que vive conforme a palavra de Deus. Lembra de quando a gente fala das alianças antigas? Que sempre vem Deus falando: olha, essa é a forma que eu quero que vocês vivam. Essas são as leis que eu dou para vocês que vocês vivam dessa maneira. E tal, e tal, e tal. E agora, Jesus ele vem cumprindo tudo aquilo que então, as outras alianças também haviam pedido. Então, se Jesus ele é essa pessoa que cumpre as Escrituras, que cumpre aquilo que foi premeditado antes, ele também é uma pessoa, é aquele que vem para cumprir com as coisas que foram estabelecidas na aliança. Alguns aspectos estão ligados com Jesus. Alguns aspectos da aliança estão ligados com Jesus. Eles estão relacionados com ele. E as alianças que nós trabalhamos durante esse semestre todo, nós podemos também enxergar alguns aspectos da vida de Jesus. A aliança no Éden, por exemplo, a aliança edênica, que foi a primeira que a gente trabalhou, em Mateus 3, nós temos a narrativa do batismo de Jesus. Lá, quando João Batista ele vai batizar Jesus, nós temos a presença de Jesus, Deus o Pai com uma voz, o Espírito em forma de pomba, pairando por sobre as águas. E isso nos lembra do quê? Da Trindade e da criação. Dá esse aspecto, ele pinta um ambiente, uma imagem da criação, o que remonta à criação. Nós também temos a ideia de Jesus sendo um tipo de Adão, né? Onde quando Adão ele é criado por Deus, e aí vem a tentação que o aflige. Ele é colocado à prova, né? Depois de ser criado e Exato. Tal. Logo depois dessa cena do batismo, Jesus também é levado aonde? Ao deserto para ser tentado, né? E isso é bem interessante, essas ligações que a Bíblia vai fazendo aos poucos, todas essas questões. Né? E é legal porque Mateus ele estabelece a conexão, né? Mas só que ele pontua as diferenças. Porque, outra coisa que você não mencionou. A primeira tentação
na verdade as 3 aqui do capítulo 4 de Mateus, eles vão estar relacionados com uma coisa. Mas tudo reside nesse fundamento. Deus ele fala, tu és o meu filho amado. Satanás ele chega e ele fala, se tu és filho de Deus, ou seja, o que Satanás está atacando no final das contas? A própria palavra de Deus. A palavra de Deus. Lá no Éden, qual que é o argumento da serpente? Qual que é a pergunta que ela faz? É isso que Deus disse? Entendeu? Mas só que Adão ele dá ouvidos à serpente, mas a resposta de Jesus é, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Essa resposta é incrível, né? Ele responde com a palavra, novamente mostrando essa noção de que Jesus é o cumpridor das Escrituras. Ele vem para isso. Ele é o segundo Adão. Exato. Fiel, né? Que permanece fiel. E tem mais relação, né? Só que as relações não param por aí. Pode falar. Fica à vontade. É interessante quando a gente pensa sobre nova aliança, ele mostra que Mateus pintando essa parte que Jesus estava estabelecendo essa aliança. Quando a gente pensa em nova, então Jesus vai mudar alguma coisa. Ele passa por essa tentação respondendo com a palavra, e no capítulo 5 ele fala, olha, só que eu não vim mudar nada não, eu vim cumprir. É verdade. É verdade. E a gente vê mais ecos ainda, olhando assim, para o Antigo Testamento, por exemplo, na Aliança Abrâmica, né, Brenner? Que está lá em Gênesis 15, que também a gente fez uma classe sobre isso. E um desses aspectos por exemplo, Jesus ele se aparenta com Abraão da seguinte maneira. Abraão é alguém que do início ao fim ele é marcado por uma expressão, né? Lech lechá, vai-te e tal, que é a voz de Deus que é reconhecida no início e no fim da narrativa de Abraão, né? E ele é guiado em toda a narrativa pela voz de Deus. E Jesus é alguém que também ele é guiado pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Mas, assim também como não foi igual a relação entre Jesus e Adão, dentro da aliança de Abraão, a gente tem Jesus ele incorporando um outro elemento, na minha opinião. Que é o seguinte, vocês lembram lá da aliança abrâmica, que tem toda aquela cena bizarra de Abraão cortando os pedaços, né? Ele parte os animais ao meio, joga lá e tal, e aí ele cai num pesado sono. E na aliança, quando você passa pelo meio dos pedaços, você se compromete, não é isso? Você assume a responsabilidade de cumprir. Mas só que nessa aliança de Abraão, quem é o único que passa? Deus. Em outras palavras, o que essa narrativa ela aponta pra gente, Deus ele está assumindo toda a responsabilidade daquilo que ele está prometendo para Abraão. Vocês vão ter uma terra, vocês vão ter uma descendência, por meio da qual a semente da mulher ela vai poder continuar. E eu sou o meio pelo qual isso vai acontecer. Não só o meio, mas a certeza, não sei a palavra. A garantia, é isso mesmo. Eu sou a garantia. Ele se compromete com as duas partes, né? E isso é incrível. Então, porque Jesus agora, ele vem... E a gente tem em todo o Antigo Testamento o ser humano caindo, né? Ele nunca consegue cumprir a parte dele na aliança. A gente viu muito bem isso ontem. Mas só que Jesus, ele vem como cumpridor. Tudo que ele está fazendo é de acordo com a palavra de Deus. Então ele assume a responsabilidade agora, inclusive da parte do homem. Deus sempre permanece fiel no lado dele da aliança. O homem falhou. Mas agora Deus ele faz esse movimento de cima para baixo, se faz homem, para viver plenamente as especificações da aliança. Então ele agora assume não só a parte que cabia a ele, e isso é o diferencial na minha opinião, mas ele assume também a parte que o homem não consegue. Porque em toda aliança existe um ônus e um bônus, né? E engraçado de tudo isso é que nas duas partes, né, a parte de quem quebra e a parte de quem cumpre, né? Deus cumpre a aliança, ele tinha direito, né? Mas nada mais justo do que o bônus, né? O bônus, não o bônus. Mas o que Jesus faz, ele carrega o bônus, carrega o ônus e deixa o homem só com a parte boa da aliança. Né? A parte ruim da aliança, ele assume totalmente para ele e ele carrega totalmente para ele. E o homem só fica com a parte boa. Né? Questão de você ser cortado, de você ser morto, etc, etc, etc. Então, assim, Jesus Cristo, quando ele vem, ele assume todas as maldições que o homem deveria ter direito, né? Obviamente deveria ser cumprida nele. Ele assume tudo isso, né? Através do Filho. Deus envia o Filho através do seu Filho e entrega o seu Filho para esse ônus, que é a parte ruim da aliança, né? A parte de quem quebra, que não é uma coisa muito agradável, porque automaticamente quem quebrava a aliança acontecia o quê? Devia ser morto, né? Devia ser morto, devia ser cortado, né? Como o animal foi cortado, que você também seja cortado, porque você descumpriu. E ele assume tudo isso, e ele só deixa a gente com bônus, né? Então, o lado ruim da aliança é todas as costas de
Jesus Cristo. E ele começa aqui, ele é apresentado aqui no início de Mateus, primeiramente como esse cumpridor, né? Ele está fazendo especificamente essa parte como ele não consegue, que é cumprir, viver plenamente de acordo com a palavra de Deus. No momento da prova, dizer que ele vive pela palavra de Deus e não por si mesmo, né? E aí os paralelos continuam através da aliança mosaica também, a aliança no Sinai, porque Jesus ele também tem esse aspecto parecido com Moisés. Assim como Moisés saiu do Egito e fez toda essa peregrinação, essa caminhada, Jesus também sai do Egito, ele faz essa caminhada. Jesus também, ele é conhecido por essa comunhão com Deus incrível, próximo de Deus, está sempre presente com Deus, assim como Moisés era aquela pessoa amigo de Deus, próximo de Deus. E também como Moisés, Jesus, ele sobe ao monte para falar da lei. No capítulo 5 de Mateus, isso, só para o pessoal acompanhar. Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha, né? Então, essas paralelos com Moisés também são bem interessantes. Uma coisa diferente agora em relação a Moisés é que Moisés ele vem e entrega a lei para o povo. Uma lei que até então, antes, ela não estava tão clara, estabelecida de maneira tão clara. Nas minúcias, né? Só que agora, Jesus ele vem e reorienta o povo de acordo com aquela lei. Porque eles já tinham a lei. Só que agora eles estavam meio perdidos, parece, né? Não entendiam mais, estavam ipsis literis, seguindo palavra vírgula por vírgula, mas não entendiam realmente os princípios. Então Jesus vem e reorienta aquele povo para os princípios da lei que uma vez Moisés tinha entregado. E isso é muito legal. Que pode falar? O legal também é que tem aquele episódio que Moisés meio que se assim, libera aí da salvação pro povo. Naquela parte do livro da vida, né? E aí, isso que é o meu nome. Entendi. E tipo, Deus também, Jesus também se entrega pro povo. E é um povo que não merece. O povo de Moisés, né? E ele, não, o povo sacrificar por excelente paralelo, verdade. Pode falar, Gu? No capítulo 5, quando Jesus fala sobre a lei, algumas pessoas pensam que ele está meio que reinterpretando a lei. Só que engraçado, a partir do verso 21, a gente lê que ouviste o que foi dito aos antigos. Em nenhum momento Jesus fala, ouviste o que estava escrito, ou o que está escrito na lei, ou, enfim. Acho que talvez ele faz uma associação com a tradição oral, né? Em nenhum momento ele fala, ouviste o que foi escrito, está errado. Não, ouviste o que foi dito, certo? O que foi falado, o que foi interpretado da lei. Em nenhum momento ele quer acabar com a lei, ele quer voltar à interpretação original. E essa ideia de aí entra o que você falou também, né? Essa ideia de cumprir a lei, não de tentar revogar ela, né? O que eu acho interessante também na vida de Jesus é que a gente agora tem no Pentateuco, esse semestre, o professor ele colocou que a aliança era para o povo de Israel também servir como bênção para as outras nações. Só que mesmo quando Israel quebra essa aliança e vai para o exílio, ainda Israel continua testemunhando sobre Deus no exílio, falando, olha, tá vendo, aconteceu isso porque o povo deixou de seguir a Deus e era a forma de testemunho. E Jesus vem cumprindo tudo isso e mostrando, olha, se vocês tivessem ficado na aliança, se vocês tiverem cumprido tudo isso, Jesus por onde passava as multidões o seguiu. E era uma só pessoa. Imagina se essa nação... Se uma nação toda vivesse a altura da aliança, que seria uma bênção como Jesus foi. Mais ou menos isso que você está querendo dizer. Então, cada pessoa conseguiria atrair, praticamente, o mundo teria atraído por apenas uma nação, mostrando o amor de Deus para eles. E nessa questão que você falou, do amor de Deus, a gente viu em Jeremias 31, que uma das expectativas dessa nova aliança é que a lei ela não fosse mais escrita simplesmente em pedra, mas ela seria agora escrita onde? No coração. Essa lei agora ela estaria próxima do coração e não longe. E quando Jesus chega, a lei ela está onde? Perto ou longe? Está longe. E Jesus ele fala, por exemplo, o Gu mencionou ali do aspecto da tradição oral, mas também acho, Gu, que, por exemplo, nessa primeira que Jesus fala, ouviste que tem dito, não matarás. Tipo, é um mandamento bem específico da lei, mas só que, na minha opinião, eles perderam de vista qual é o real significado de não matar, entendeu? Então, por exemplo, vou tentar criar um contexto aqui. Para eles, não matar era você não pegar uma arma e não dar um tiro em alguém, vamos dizer assim. Mas só que Jesus ele vem e ele amplia a lei. Ele agora diz, se vocês acham que é só fazer isso, vocês não entenderam o que a lei está dizendo.
Porque o que a lei está dizendo é que se você diminuir alguém, é se você chamar alguém de tolo. Olha só. Então, se de alguma forma você diminuir alguém, em certo sentido você já está descumprindo o mandamento, não matarás. Então, olha só como ganha um novo significado. É a mesma lei, mas só que com um significado agora muito mais profundo. Não é só não matar, mas valorize a vida. Não diminua. Enfim, cada uma das inovações de Jesus é uma aproximação da lei no coração. E a gente percebe isso em todo o Evangelho, né? Tudo que Jesus faz é uma aproximação da lei. Uma aproximação da lei no coração, na essência do homem. Aquilo que você estava falando sobre essa ideia que Deus tinha para o povo de Israel, ser bênção para as outras nações, né? Nós conseguimos ver essa introdução em Moisés e essa tentativa na aliança que ele faz com Davi também, que é outro paralelo com Jesus. Porque Deus ele chega e tenta estabelecer essa ideia de nação que abençoa os outros, esse reino de Deus aqui na terra, né? E aí ele vive de acordo com essas leis, né? Exato, valorize a vida. Exato. E quando ele faz essa aliança com Davi, que ele dá essa noção de que agora ele quer que tenha um reino perpétuo, que é porque ele quer estabelecer um reino aqui na terra que cumpra as expectativas que ele tem para o povo. E a gente até anotou aqui algumas, né? Acho que está aqui em cima. As expectativas do reino de Deus: justiça para com a terra e com o próximo, misericórdia, adoração sincera e genuína, verdadeira, aquilo que Deus realmente espera. E esses elementos que deveriam estar presentes no reino de Deus, ou na tentativa que Deus tinha, na expectativa que Deus tinha para com o povo, com Moisés e ali depois com Davi, infelizmente não é cumprida. Mas a gente vê isso com Jesus. E novamente as semelhanças acabam extrapolando, porque agora Jesus, diferentemente dos outros, ele tem um papel mais abrangente, ele extrapola esse entendimento menor da aliança. Simples, né? Estreito. Simples, exato. Então, por exemplo, pode falar, Lázaro. É engraçado que o povo tinha Moisés, Abraão, tudo como os ídolos deles, né? E Jesus não, mas Jesus sai cumprindo tudo que o povo, ou esses ídolos do povo aí, esses heróis do povo não cumpriram, Jesus sai cumprindo e ele não é um herói do povo. E ele é alguém simples, né? Se vê de forma simples, enfim. A gente tinha até comentado também esse paralelo com Davi, né? Tem bastante coisa. Bastante coisa. Como Davi, Jesus no começo não é levado a sério, né? Davi ele era um garoto, mesmo depois de ter sido ungido também ainda não era levado a sério. Então, o Samuel vai ungir um rei e Davi é o desprezado, entendeu? E Jesus, no início do ministério dele também, pelos líderes religiosos, ele é desprezado. Então tem vários paralelos pequenos que dá pra gente passar horas conversando, mas é muito legal. Tipo, os caras falam, quem é você pra estar falando essas coisas, entendeu? Enfim. A gente retomando essa ideia de como Jesus ele traz esses princípios de que Deus gostaria de ter estabelecido através de Israel, através da linhagem davídica. Por exemplo, nessas duas narrativas aqui, a gente só vai mencionar da mulher adúltera e da mulher samaritana. Por exemplo, a narrativa da mulher adúltera a gente conhece, né? Que ela foi supostamente apanhada em adultério. E aí eles trazem... Você quer falar? Não. Ah, tá. Assim. Eles trazem essa mulher também. Só poderia explicar por que ela foi supostamente então. Porque ela foi pega sozinha, e se ela estava adulterando, precisava ter mais alguém, né? Então, não, tipo... sim, mas... Não, eu acho que é isso. Sim, não, é isso também. Então, porque eu não sei. E mesmo que ela estivesse adulterando, já estava errada a punição, porque deveria ter levado o homem também. O texto... Então, o texto dá essa ideia de que foi armado para pegar Jesus. Entendeu? Para ele se queimar, vamos dizer assim, no trato dele. Porque se ele, ele concordasse com a mulher, então ele está descumprindo a lei de Moisés. Mas se ele não concordasse com o que eles estavam querendo, então eles não seriam justos. Então, olha só. O que é inovador? Jesus, ele mostra o que é justiça e misericórdia nessa mesma narrativa. Véio. O que é justiça? É mais do que você executar o que está escrito na lei. Mas é você ter misericórdia. Porque assim como essa mulher ela tem as falhas dela, vocês também têm as suas falhas. E quem estava fazendo esse teste com Jesus eram os líderes religiosos da época, que na verdade eram para ser aqueles que demonstravam justiça. Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam oprimindo
oprimindo os opressores, os oprimidos, né? Olha que bizarro. Os opressores, não, os opressores era back. Tipo, eles escreviam Então, eles que deviam trazer a justiça, na verdade, eles estão oprimindo, cara. Eles estão oprimindo a viúva, eles estão oprimindo o pobre, o escravo, de tudo. novela, mano, inclusive pra oprimir as pessoas. Cara, é simplesmente bizarro o que está acontecendo. É uma realidade completamente invertida. Só acontecia naquela época. Exatamente. Ainda bem que era só no início do cristianismo. Tudo bem. Hoje não tem ninguém sendo explorado pela religião, né? Mas tudo bem. Infelizmente. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que Jesus, de fato, ele está levando esse conceito de justiça e de misericórdia a termos muito mais profundos. Sim. O que é justiça? Justiça é você entender que a pessoa é pecadora. Olha só que bonito que é isso. O que é ter misericórdia? É você entender que você também é pecador. E Jesus, um cara perfeito, ele tem que vir para ensinar a gente a fazer isso. Mas também tem a narrativa da mulher samaritana, né? Só que ele comentou. Nathan? Muito interessante, né? Porque nas duas dimensões que a gente viu naquela aliança, no livro de Jeremias, Deus fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: ninguém vai ensinar para um outro a lei. Então, a gente se pergunta o que é o Evangelho agora. Porque se não vou precisar ensinar para você a lei, porque a lei vai ser imprimindo na sua mente, escrita no seu coração. Então, quando a gente olha Jesus, a vida de Jesus, ele começa a cumprir a palavra de Deus, como a gente viu, começa a cumprir desde criança, bebezinho, ele começa a cumprir. E a gente tem um aspecto muito interessante. Jesus entra no templo, ele está com os doutores da lei. Ele ensina eles com 12 anos. Todo mundo fica impressionado. Ele está cumprindo também essa palavra, porque está escrito aqui. Até as crianças, é como se a lei vai ser uma coisa genética. Você nasce, está já em você. Aí você conhece o que você tem que fazer. É muito interessante também, porque a gente consegue entender porque Paulo na frente vai diminuir mais ou menos, diminuir o poder da lei para colocar Jesus um pouco para cima. Porque, na verdade, se você já tiver a lei vai te mostrar o seu pecado. Alguém que tem a lei com ele, sempre sabe que ele é pecador. Uhum. Ele sabe que ele precisa de alguém. Quem? Jesus. E é interessante, Nathan, que você comentou, de que esse pessoal, agora Jesus está ensinando, ele ensina os doutores, mas ele não ensina só doutores, ele chama 12 discípulos, né? E ele ensina essas pessoas também a como viver. E agora eles não têm um rolo da Torá, um rolo do Antigo Testamento mostrando para eles como viver. Mas o próprio Deus, cara, está aqui na Terra, entendeu? Ele está aqui ensinando, ó, é desse jeito. É assim. Vocês querem executar a justiça? Entenda que tem que ter misericórdia. Então, olha só como fica mais profundo o negócio, sabe? Só para terminar, jovens, eu estava brincando com meu avô, porque ele é pastor, né? Aí eu falava com ele, como se chama alguém que ensina um doutor? Qual o poder acadêmico que ele tem? Jesus teve já isso, 12 anos ensinando um doutor o que é a lei. Aí quem se confia em Cristo, uma pessoa que tem um conhecimento sobre ele, e que isso não tem uma relação com o poder acadêmico que você tem, o conhecimento intelectual que você tem, porque ele te revela exatamente quem ele é. É com a vida, né? É mais do que racionalizar coisas filosóficas, frases bonitas, mas a sua vida tem que ser relacionada com a palavra. E é isso que Jesus ele mostra. Ele mostra que ele vai ficar agora o mestre que ensina. Porque se ele fala não vai ter alguém para ensinar, a gente está vendo na primeira aliança, teve sempre um representante que transmitia a lei para o povo. Mas agora a lei está com todo mundo. Aí ele é aquela pessoa que vai ensinar para todo mundo como seguir a lei. E aí a gente olha a vida de Jesus e começa a ensinar exatamente como seguir. E é muito bonito isso, né? Então, agora Jesus ele vem novamente com seus discípulos, e aí ele passa 3 anos e meio vivendo o que é justiça, adoração
todas essas expectativas que ele queria cumprir com as alianças anteriores, né, com Moisés, com Davi e etc. E agora ele tem esses seus 12 discípulos como se fosse um novo Israel, né? Porque você lembra quando eram as tribos, né, de Israel? 12. Exatamente 12. A gente pode também ter esse paralelo, né, esse eco ali no fundo, mas é muito interessante também a questão de que Jesus ele tenta estabelecer esses princípios do reino novamente com seus discípulos. 3 anos e meio vivendo com eles. Vamos trabalhar os princípios do reino. Vamos trabalhar os princípios do reino. E aí chega a primeira vez que Jesus fala sobre a nova aliança. Guarda essa informação dos discípulos como essa expectativa de que finalmente eles vão ser um Israel que vai viver de acordo com a palavra de Deus, que vai executar justiça, misericórdia e adoração. E o acréscimo que a gente fez ali com o asterisco, que Jesus ele foca muito nisso, no amor, como grande princípio por meio do qual tudo isso vai acontecer. E, então, guarda isso. E nós vamos agora para o negócio da Santa Ceia. Primeira vez que aparece a expressão nova aliança. Sim. E em que contexto isso acontece, Breno? É importante, deixa eu terminando aquilo que eu estava falando, ele instaura, depois de 3 anos e meio, a nova aliança, depois que ele conseguiu, depois de 3 anos e meio, conseguiu imprimir essas características do reino no seu novo Israel. Então, depois de fazer tudo isso, acho que agora eles estão prontos para receber a nova aliança. E aí, então, em Mateus 26... Eles já viram, né, como é que se faz. Já viram como se faz. Então, Mateus 26, 28, ele traz esse primeiro eco de Jeremias, né? Ali diz o seguinte, Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, aqui é a primeira vez que a expressão nova aliança aparece no Novo Testamento. Vem no contexto de Santa Ceia, da Páscoa, perto da crucifixão de Jesus. Ele inaugura, ele estabelece, ele traz de volta essa noção, né? E é interessante porque logo depois de Jesus falar uma nova aliança vai ser formada, através dos negócios da Santa Ceia lá, que a gente sabe muito bem, a cena seguinte a Jesus ter mencionado a ideia da nova aliança, do sangue, do pão, que agora tem o símbolo do corpo dele, que é entregue em favor de todos, a gente tem a cena em que Pedro ele é avisado de que ele vai trair Jesus, que vai ali do verso 31 ao 35. E é interessante porque Jesus, ele primeiramente, antes de falar para Pedro, ele fala, olha, hoje todos vocês vão se escandalizar comigo, e vocês vão sair fora, vão se dispersar. E aí levanta Pedro, representando o grupo, né? Fala, Senhor, ainda que todos te neguem, eu de modo algum te negarei. E Jesus fala, Pedro, 3 vezes o galo vai cantar e você vai me trair. E logo em seguida Pedro ele fala no verso 35, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. Geralmente a gente para por aqui, mas o texto continua e diz, todos os discípulos disseram o mesmo. Então o compromisso de que eles vão permanecer fiéis é só de Pedro? Não. Pedro ele é um representante do grupo, assim como Tiago e João, que são os líderes, assim vamos dizer, né? Mas todo mundo fala, Senhor, a gente nunca vai te negar. A gente vai permanecer fiel, tranquilo. E aí, agora a gente vai ler então a narrativa do verso 36 ao 46. E eu gostaria que vocês prestassem atenção naquilo que a gente já comentou no primeiro semestre. Repetição de palavras, caracterização de personagem. Vamos ver. Verso 36 ao 46 diz o seguinte. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, um jardim, por coincidência, mas tá. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, representando todo o grupo, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os? Qual que era? O que Jesus tinha pedido para eles? Vigiai e orar. Simples, né? Mas não para quem está com sono. Como que os caras estão? Dormindo. Então Jesus ele vem, diz a Pedro, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? E aí no verso 41, vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. O que está acontecendo aqui? Um tipo de tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, de novo, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Olha, chega a ser até engraçado, né? Jesus está angustiado até a morte, e os discípulos estão dormindo porque os olhos deles estão cansados. Tirando nossa neca. Tirando nossa nequinha. Que o cara acabou de falar que morria. Fica acordado para ver se. Nem acordado ele conseguia. E ele imagina se vai pedir para dar a vida, né? Entendeu? Tipo, então, como a gente é pecador e como, assim, eu tava pensando, nossa, como é que Deus gosta do ser humano, ama o ser humano, porque já tá fazendo uma nova aliança com o pecador. Tipo, mais uma. Pode falar, não sei se vão falar isso, mas a aliança é nova, mas os erros e falhas dos seres humanos são... É isso que a gente vai chegar agora. Não, mas é isso mesmo. Você anúncio de enredo. E quando Jesus fala sobre para pedir que eles orarem, está falando da forma dos discípulos se fortalecerem. Ellen White fala que se Pedro tivesse fortalecido ao invés de ter dormido também, ele não teria traído Jesus lá na frente. E eles estão o quê? Ao invés de dar ouvidos à voz de Jesus, de vigiar e orar, eles são achados dormindo. Mas olha só o que o verso 44 diz. Jesus, então, novamente, foi orar pela terceira vez. Esse número 3 é novo aqui na nossa narrativa, não? Onde ele apareceu antes? No quê? Quantas vezes Pedro iria negar? 3 vezes. Pela terceira vez, Jesus vai. Então voltou para os discípulos e lhes disse... Ah, tá. Eu pulei aqui. Repetindo as mesmas palavras. Se possível, passe de mim esse cálice e tal. Mas seja feita a tua vontade. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, esse é o negócio. O traidor está se aproximando ou está perto? Entendeu? A gente tem aqui, e para mim é muito, muito interessante essa parte, porque uma nova aliança agora vai ser estabelecida. Novos representantes. Um novo Israel. Que agora sim vai permanecer fiel. Que vai viver uma vida de justiça, de misericórdia. Eles viram Deus, cara. Primeira oportunidade que eles têm é suficiente para trocar tudo isso por uma sonequinha. E isso lembra muito, parece que Êxodo também, né? Quando Deus faz a aliança no Sinai, ele fala em alto bom som, e aí o povo repete dizendo que vai seguir todos os mandamentos e tal, não sei o quê. Tudo que o Senhor falou, faremos. Tudo que o Senhor falou, faremos, amém? Amém, amém, igreja. Amém ou amém? Aí Moisés pega, sobe para falar com Deus. Pegar a tábua da lei. Jesus vai falar com Deus, e quando ele está lá em cima, o que acontece? Ô Moisés, tem que descer porque a galera está com um bezerro de ouro lá embaixo. E o primeiro mandamento diz: não terás. Então, qualquer semelhança é coincidência. É muito complicado, porque a gente vem construindo essa expectativa da nova aliança, que agora vai ser tudo diferente, vai ser tudo novo. Mas não é assim. E Pedro tendeu a consertar depois, né? Não, eu sou do Senhor, arranca a espada e corta todo ele do seu lado. E olha a resposta de Jesus. Eu não ia ler isso, mas você levantou uma bola muito boa, velho. Jesus, ele fala: Pedro, embainha a tua espada. Acaso não posso eu, verso 53 diz: acaso não posso eu rogar a meu pai e ele me mandará neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas olha só, como pois se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Qual que é a preocupação de Jesus? Pedro, eu poderia, nenhum piscar de olhos, acabar com isso aqui. Mas como pois se cumpririam as escrituras, se eu fizesse isso? 3 tentações aqui a gente viu nesse trecho que lemos, né? Vocês lembram onde acontece dentro do livro de Mateus 3 tentações envolvendo Jesus? Quando o diabo vai tentar ele no deserto. Olha só. E qual que é a primeira resposta de Jesus? Não seja feita, não só de pão de virar um homem. Está escrito. Não seja feito pão da vida. Mas é isso, está escrito. Está escrito. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. O início do ministério de Jesus é marcado por obediência perfeita.
E agora a gente está aqui, no final do ministério de Jesus, ele vai ser entregue para ser morto. E como ele está, no final das contas? Fiel, do mesmo jeito que ele começou. Cumprindo as Escrituras. Isso é Que diferença. Mas agora, a gente tem, no decorrer aqui da narrativa, uma diferença muito, muito pesada. Porque Jesus é esse que cumpre a lei exatamente. Mas que se ele é o único que vive plenamente todas as especificações da aliança, mas ele recebe, ao invés de bênção, maldição. Eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre isso agora, cara. Porque na cruz, quando Jesus morre, o ser que cumpriu tudo que a aliança estabeleceu para o ser humano, o único que cumpriu isso, ele vai e recebe maldição. Cara, isso me deixa mal. Eu não sei se deixa mal vocês também. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, pensassem agora. O que implica, o que impacta você essa noção de um ser perfeito, divino, receber todas as maldições e tentar de alguma maneira te dar uma oportunidade novamente de vida? Eu acho que talvez Paulo falar em 2 Coríntios pode explicar bem isso, quando ele diz o amor de Cristo nos constrange. Porque se você pensar, até Levar fala, a justificação pela fé lança agora do homem no pó da terra. Porque o que é que nós somos diante de tudo isso? Praticamente nada. Quer dizer, nós não temos que nos gloriar, não temos nada diante de Deus que nos possa como é que eu diria assim, nos engrandecer diante dele. Praticamente não somos nada. Nós fomos criados do pó, fomos apenas dele para tudo na criação, na redenção. Então você fica tudo isso, você fica constrangido. O que eu sou diante disso? Um pedaço de nada, não posso nada, nem nisso eu posso fazer alguma coisa. Você fica, de fato, um pouco desconstrangido. É verdade. É você mesmo. Eu não sei o que você olhou pra ele. Pode falar, foi mal. Eu não sei o que eu vou falar aqui, a minha abobrinha, se for, vocês me corrijam, por favor. Pelo fato de Cristo ter sido o único em toda a história que foi fiel do início ao fim, de ter cumprido tudo do início ao fim, de nunca ter pecado, eu acho que isso acabou sendo diferente aos olhos do mundo, né? Porque é um mundo de pecado que a gente vive, né? Então, pelo fato de todos sermos pecadores e alguém chegar e falar e fazer e cumprir tudo, isso acaba ficando estranho aos olhos do homem, né? Porque como no mundo tão caído teve uma luz dessa? Né? E acho que pela própria ignorância do homem, né? Como a gente estava falando, os discípulos viram a Deus, andaram com Deus e foram ali tirar um cochilinho, entendeu? Enquanto eles deveriam estar vigiando e orando. Todo ser humano tem a oportunidade de vigiar e orar, né? Sempre teve, sempre vai ter, né? Essa oportunidade. E o mundo, tanto naquela época como hoje em dia também, como na maioria, tem essa oportunidade, mas muitas vezes não a agarra, né? E acho que pelo fato de eles estarem tão distantes, eles, né, não conseguiram enxergar que Jesus era de fato filho de Deus e fizeram o que fizeram com ele. E tem também, então, a ideia, cara, de que uma nova aliança vai ser feita, e essa nova aliança ela vai ser realizada, mas e quem vai pagar o preço daquela que foi quebrada? Fica esse vazio. E essa continuidade de Mateus, ela aponta para esse preenchimento. E eu acho que essa é a segunda visão que a gente poderia ter de Jesus, a mais importante. Que ele não vem simplesmente para mostrar como viver, mas ele vem para pagar o preço de toda uma história que não consegue viver à altura do que Deus deseja. Não consegue, mas o que é mais bizarro, não é tipo, não consegue não mentir, não consegue executar os princípios da lei, não consegue amar, não consegue ter misericórdia, não consegue executar a justiça. E o desdobramento disso vai ser durante todas as outras leis, os 10 mandamentos e muitas outras. Mas aqui marca essa incapacidade humana e Deus assumindo a responsabilidade. Toda essa narrativa que a gente está lendo agora, da Santa Ceia, da crucifixão, ela acontece no período da Páscoa, né? Então tem esse paralelo muito forte com a Páscoa também, no quesito de que Jesus,
ele vem como um cordeiro substitutivo. Ele substitui a culpa e os primogênitos, lá no Êxodo. como lá no Êxodo, no começo, os primogênitos, eles precisavam, para não morrer, precisava que o sangue fosse morto, o sangue fosse passado no umbral da porta e tal. Então, Jesus vem novamente como um substituto, agora, mas não só pelos primogênitos, mas por toda a humanidade. Essa ideia de que, novamente, o ser humano não tem como cumprir com o que a aliança estipula, porque nós somos pecado, infelizmente. E aí, Jesus ele traz a questão de que, através dele agora, o substituto, nós podemos participar do corpo dele. Ele fala na Santa Ceia ali, né? Através do meu corpo e do meu sangue, Vai ser derramado, oferecido por vós, etc. Então, a salvação, esse preço pago, ele é dado através do corpo de Cristo. Então, através do corpo de Cristo, do que ele fez, do que representa. Exato. Nós temos a oportunidade da salvação. E é interessante porque agora a vida ela vai ser através de Cristo, né? O simbolismo que é utilizado, o pão e a comida e a bebida, né? Vai ser a forma com que vocês vão se manter agora. A vida vai permanecer por causa do que eu estou fazendo, por causa da nova aliança que está sendo estabelecida. E Paulo, mais para frente, ele vai identificar o povo de Deus de que forma? Vocês são um corpo, do qual Cristo é a cabeça. Existe essa unidade, todos são importantes, todos precisam trabalhar em conjunto, todos precisam estar em harmonia, todos precisam fazer isso. Mas só que mesmo no Novo Testamento a gente vê nas cartas de Paulo, os irmãos se pegando nas igrejas. O próprio Paulo entrando em treta. Paulo entrando em treta, perseguição envolvendo a igreja, fora da igreja e dentro da igreja. Então a expectativa que a gente tem, não, a nova aliança agora vai, velho. Não é possível, velho. Mano, já tem 700 páginas no Antigo Testamento falando, entendeu? Nesse negócio de vai, não vai, o ser humano fica assim. E agora vai. Mas, de novo, a gente tem uma expectativa frustrada. Não só na relação, a gente falando de Bíblia, mas na história. Olha como o que o cristianismo se tornou ao longo da história. Quanta coisa aconteceu em nome de Deus. E eu tô falando de atrocidades, de coisas ruins mesmo. Ao invés de ser estabelecido os princípios do reino. Então, mesmo com a morte de Cristo, a instauração da nova aliança, o ser humano continua incapaz de viver o reino que Deus tenta estabelecer para nós, né? E isso é triste, cara, porque a gente fica nessa expectativa de não, quando que vai dar tudo certo? Quando que vai? E não dá, porque a gente não consegue viver através da justiça na terra e perante os homens, a gente não consegue estabelecer misericórdia, nós não temos adoração plena, e isso fica machucando, eu acho, o ser humano, porque vem aquela questão da procura por justiça. Os cristãos, nós, acho que ao ler a Bíblia a gente fica nessa procura, né? Quando que vai finalmente vir a justiça? Quando que finalmente vai vir esse reino de amor? Porque a gente até agora só vê a história se repetindo. Exato. E aqui eu faço um parênteses só porque geralmente quando, no meio cristão em geral, assim, falando, a gente vê o Antigo Testamento, as alianças do Antigo Testamento, sempre de uma maneira assim, comparado com Jesus, aquilo ali já passou, não tem validade. No cristianismo em geral, é assim a ideia. Os judeus, o Israel rejeitou o Filho de Deus, então eles não são mais preocupação divina, tem tudo isso. E esse preconceito, o antissemitismo, em grande parte, começa por uma teologia errada também. Uma compreensão errada dessa relação entre o que é novo e o que é velho. Mas quando a gente olha para isso que a gente tem conversado aqui agora, é uma nova aliança. Mas é uma nova aliança como se nunca tivesse acontecido alguma coisa? O ser humano é a mesma coisa. Deus continua a mesma coisa. Entendeu? E a expectativa continua. Porque os participantes dessa aliança que Deus escolhe são os mesmos, entendeu? São seres humanos pecadores, são pessoas incapazes, que não conseguem. Mas só que fica essa expectativa. E enquanto nós estamos nessa expectativa, Jesus ele fala, né, principalmente quando ele está nos evangelhos, do reino de Deus que vai vir, né? Então todos os cristãos ficam nessa expectativa, não, Jesus vai voltar e tal, tudo mais isso vai acontecer. Porque a gente não está no lugar de origem. A Bíblia, a humanidade, ela foi criada em um lugar. E esse lugar é o lugar de origem de todo ser humano, o mundo perfeito de Deus, que é o Éden. Árvore da vida, perfeição nos relacionamentos. Mas só que nós estamos aqui bem distante de tudo isso.
O ser humano desde o Éden está exilado, né? Essa é a realidade. Exatamente. O pecado nos exilou dessa vontade de Deus e de conseguir viver dessa forma. E se a gente olha as maldições, qual que é a maldição assim, máxima que a Bíblia apresenta lá no Pentateuco? É o exílio, cara. E na realidade a gente está vivendo esse exílio, velho. Desde o Éden. Desde o Éden a gente está nesse exílio. E a gente fica nessa expectativa, justiça, reino de Deus, que vai vir. Mas Jesus, ele chega ali nos evangelhos, ele fala, o reino de Deus também, em certa forma, já veio. Porque eu vim trazer para vocês justiça, misericórdia, adoração, amor. E cadê? Ao mesmo tempo que nós estamos no exílio esperando o reino que vai vir, nós temos que entender que Jesus, ele via, e através das alianças anteriores também, ele via a possibilidade do ser humano trabalhar a questão da justiça na terra perante os homens, a misericórdia para com o próximo e a adoração genuína para com Deus. E agora a gente vê, pegando a Bíblia como um todo, essa mesma história, né? Por ângulos diferentes, mas mostrando quem é o homem, quem é Deus, o que está acontecendo no mundo. Mas finalmente, quando a gente olha para o livro de Apocalipse, nós percebemos que existem dois grandes ápices, assim vamos dizer, em toda a Bíblia, da história humana. Um mundo que começa de forma perfeita e um mundo que vai ter uma nova criação e vai de novo recomeçar de uma forma perfeita, plena. Novos céus e nova terra serão criados, né? E o Apocalipse é um dos livros que pinta de forma mais bonita, né? A gente até colocou aqui alguns textos, né, Retorno ao Éden. Lá em Apocalipse 20, 21, 22, nós temos vários paralelos com o Éden de Gênesis, né? Ali no capítulo, depois se vocês quiserem dar uma olhada, não vai dar tempo da gente ler, mas no capítulo 21, de 1 a 3, João, ele escreve sobre o novo céu e a nova terra, né? Essa ideia de recriação, essa descida do reino. Ali, no capítulo 22, nós vamos ter também a descrição da árvore da vida, também trazendo essa alusão ao Éden, esse novo reino perfeito que a gente vai ter, né? Só que uma coisa que me incomoda muito, e que a gente estava conversando, eu, Luciano, Vintinhas, antes de vir para cá, essa expectativa que nós como cristãos temos de receber justiça finalmente lá na frente, que finalmente nós vamos ter a salvação, né? A salvação vai vir, a volta de Jesus, nós vamos ter o céu e tal, mas a gente só fala no negócio lá na frente, cara. A gente não fala do que a Bíblia apresenta ao longo da narrativa toda dela, do agora, da dimensão do reino agora. Como é importante a gente entender e aplicar isso agora. Porque senão, do que adianta eu ficar imaginando com medo de morrer lá na frente ou com vontade de ser salvo só pra mim? Porque, né, o Vintinhas até estava falando, a salvação é pra mim. A gente gosta de falar isso, né? Não, é que se eu não fizer isso aqui, a salvação é pra mim. Eu não posso sair disso. Eu preciso me salvar. É individual a salvação. E uma jornada minha com Deus e pronto. A minha jornada de herói, né? Jesus não deu tempo da gente abordar a mulher samaritana, mas Jesus, ele vem, cara, e ele dá esses exemplos ao longo do evangelho todo, em como o reino implica no outro, cara. Implica no outro, na salvação não só minha, no outro. Eu entendo a minha salvação no outro, eu entendo Deus no outro, é tudo não só para mim, não é voltado para mim. E a gente fica com essa imagem de salvação para mim lá na frente só, né? Isso, Breno, é interessante porque... Luciano, só que eu levantou a mão aqui, vai... tá, desculpa, Natália. É que vocês estão falando... Foi mal. Fica à vontade. Tá bom. Eu ia dizer, para mim, em relação à cruz, né? A crucifixão, se diz, né? De Jesus, é tipo assim, porque não conseguimos. Para mim é porque a gente fica nessa posição daqueles que viram Cristo crucificado. Aí a gente fica lá chorando. Ele foi crucificado. Mas a gente não consegue entender, por exemplo, porque nós fizemos a reforma protestante recentemente. Na verdade, Martinho Lutero, se chama assim, ele viu esse caminho de volta.
a igreja, antes dele, estava naquela posição, vendo só a cruz, vendo Jesus. Mas a gente precisa chegar lá e voltar, sabendo que nós somos justificados. E agora nós, como discípulos de Jesus, vamos fazer o que ele fez. Não é isso? Jesus, quando foi perguntado para ele pelos fariseus, Jesus, e isso em Lucas 17, quando vai vir o reino de Deus? E Jesus várias vezes ele fala, por exemplo, no capítulo 25 de Mateus, vai vir um dia do julgamento final e tal, a gente sabe isso. Mas Jesus ele responde aos fariseus, não importa saber, o reino de Deus está dentro de vós. O que acontece, que o Breno está falando, é que geralmente a gente é mais confortável para nós a gente olhar para essa pessoa, um lado só dessa tensão do reino que vai vir. Mas vai vir um Éden, cara, perfeito. Vai vir, não haverá mais morte, o Apocalipse fala disso. Deus vai tabernacular entre o seu povo. É bonito a gente olhar para isso, com certeza, e é isso que nos aguarda. Mas só que o reino de Deus continua aqui também. Ela é dois lados de uma tensão que, se a gente puxar para um outro lado, a gente vai se desorientar. A gente percebe bastante essa visão one-sided, assim, de só esperar a vinda de Jesus, quando sempre me dá um pouco de raiva isso quando isso acontece. Acontece alguma forma de uma catástrofe, sei lá, um furacão, alguma coisa do tipo. Ou Trump falando que Jerusalém. Pray for alguma coisa. Exato. Ou volta logo Jesus, vamos orar logo para Jesus voltar. O discurso religioso sempre está nessa direção. O mundo está um desastre, muita morte, muito sofrimento, muitas catástrofes. Volta logo Jesus. Esse é o meu discurso como religioso. Em vez de tomar ação e fazer o reino aqui agora, mobilizar para fazer de alguma forma. Acaba sendo... E aí a gente, na minha opinião, acaba virando como os fariseus, né? A gente usa o texto bíblico para se acomodar ao invés de agir. O negócio nesse ponto também é que, por exemplo, quando a gente sofre alguma injustiça, a gente fala assim, nossa, Jesus volta logo para fazer justiça. Mas se, tem tanta gente aí precisando de que a gente ajude eles, e a gente fica, porque nós sofremos uma injustiça e a gente nem foi morto em lugar nenhum. Se você parar pra pensar nisso, quem foi mais injustiçado nesse mundo foi Jesus. Entendeu? E a gente fica com esse pensamento, volta logo Jesus para fazer justiça quando a gente sofreu um negocinho de Na nada. verdade, isso é satisfação do próprio ego. Isso. Eu. Então, por exemplo, eu quero que Jesus volte para resolver os meus problemas. E a gente não se coloca no lugar de pecador também. Se for assim, a gente também, vai queimar. Porque a gente também é pura injustiça. Na verdade, isso que a gente pede justiça pelo que outra pessoa fez com a gente, isso na verdade porque a gente não é justiça, porque a justiça também implica misericórdia, né? Então, é todo um contexto. A pessoa foi justa com você, não. Somos todos pecadores. Ela errou assim como eu erro, entendeu? É assim que deveria ser, pelo menos, né? Agora, uma pergunta assim, que é interessante de pensar, poxa, acontece terremoto, volta Jesus. Não sei o que, volta Jesus. Acontece alguma coisa na minha vida, volta logo Jesus, porque eu quero ver meu parente. Mas e se não tivesse acontecendo tudo isso? Se o mundo tivesse calmo, se o nosso país não tivesse passando por corrupção, se o mundo tivesse calmo, será que realmente a gente estaria aguardando a volta de Jesus como a gente aguarda hoje? Ou será que a gente só quer Jesus para resolver as circunstâncias do momento da nossa vida, do nosso ego, de tudo? Ou se realmente a gente anseia a volta de Jesus por Jesus mesmo? E, exatamente, cara. Só pra gente encerrar, que já deu nosso tempo, a gente queria resumir. A gente falou ao longo de todo esse tempo dessa busca de Deus. E eu falei no início, no que significa aliança, né? Relacionamento, parceria. E a história da Bíblia é a história de Deus buscando a parceria do homem para agir junto. Para que a preocupação de Deus seja a preocupação do homem. Para que a justiça e a misericórdia de Deus seja a justiça e a misericórdia que caracterize o homem. E a gente viu toda essa história. A gente acompanhou, pelo menos pintando assim, bem de forma abrangente e tal. Mas que a gente não esqueça disso, sabe? Do que realmente significa agora entender a aliança. Significa não apenas dizer, não, passei um semestre com o pessoal da Davar lá e tal. De vez em quando eles falam umas besteiras. Mas não, começa agora, na verdade. No relacionamento que você vai ter com Deus, no relacionamento com o outro. O entendimento do que é aliança
É no relacionamento que você vai ter agora, na sua vida que você vai viver. A gente tentou traçar aqui toda a beleza que a gente encontra na Bíblia, né? Quando se fala de aliança. Toda essa história, sabe? Essa linha histórica que a Bíblia apresenta, que é simplesmente maravilhosa, cara. Bonita, linda. E talvez se a gente começar a viver o reino hoje, a gente vai entender melhor um pouco as palavras que João escreve em Apocalipse 22, de 1 a 5, né? E aqui a gente encerra. Eu vou ler aqui. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Vamos orar? Bendito sejas tu, eterno, nosso Rei, nosso Pai. Te rendemos louvores, Senhor Deus, pela tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos aqui, entre amigos, poder abrir a tua escritura, olhar para o texto, enxergarmos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, cheio de justiça, e um Deus fiel a tudo que Ele disse. Obrigado, Senhor Deus, porque também nós tivemos uma visão de nós mesmos que nós nunca mais iremos nos esquecer. Entendemos quem nós somos, Senhor Deus, o que a humanidade tem sido ao longo desse tempo, quão distante estamos dos teus ideais. Mas, Senhor Deus, obrigado porque o Senhor ainda assim está nos incomodando com a tua palavra, nos convidando a viver nesse mundo de uma forma que lhe agrade. Nós te agradecemos imensamente por exemplo perfeito e pelo sacrifício perfeito do teu Filho amado Cristo Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. E nós aguardamos, Senhor Deus, ansiosamente o dia em que o seu rosto brilhará diante de nós. Que nossos olhos possam contemplá-lo face a face. E que nós possamos render-te glórias e louvar-te por toda a eternidade, por tudo que o Senhor fez e que o Senhor representa para este universo. Obrigado pela visão da tua grandeza, pela visão do santo que tu és. E nos ajude a viver em conformidade com isso, Senhor Deus. Que a nossa vida seja uma vida de misericórdia, justiça e amor. E acima de tudo, seja uma vida de agradecimento ao tudo que o Senhor é. Nos abençoe e nós agradecemos e agradecemos e agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que era, que é, para sempre há de ser em glória e majestade. Amém. Amém. Só queria falar uma palavrinha final, um minutinho, já que é a última da VAR do ano. É rapidinho. Já que é a última da VAR do ano, bom, estou me formando esse ano, acho que a maioria daqui se formando, o Luciano, os 3 meninos ali. E quem está se formando tem esse hábito de ficar pensando, né? Passado, né? Quem está se formando aqui também? Vocês, né? Então, a gente tem esse hábito de ficar lembrando o que aconteceu e tal. E eu fiquei lembrando de quando a gente começou com essa ideia de fazer essa classe, né? Uma das primeiras pessoas que eu conversei foi o Luciano. Eu falei pra ele, tava duvidando bastante se ia pra frente esse negócio aqui. Você lembra que eu falava, cara, quando conversando, eu falava, vamos fazer um negócio que a gente começa a estudar a Bíblia mesmo, sabe? Ensinar o pessoal a estudar, porque isso mudou nossa vida, mudou nossa visão de quem Deus é, quem nós somos e tal. Aí vamos fazer uma classe que a gente ensina as pessoas a chegar nisso, né? A gente tá empolgado, mas ao mesmo tempo ficar, cara, Luciano, ele fala, acho que o pessoal não vai curtir, velho, porque vai que só a gente que é sequelado, que gosta dessas coisas. Porque tem, sabe, você não sabe. É porque é teologando, velho. O sequelado não sabe o que é sequelado, então vai que só a gente que é. E, para minha surpresa, descobri um monte de sequelados também, que me surpreenderam a cada dia. Eu lembro que a primeira classe eu falei, cara, não vai dar ninguém. Aí foi um monte de gente. Segunda classe, sempre toda a classe fala, pô, essa classe não vai vir ninguém. E, para minha surpresa, sempre tivemos um grupo que demonstrou interesse por estudar a palavra de maneira mais profunda. O Raul falando que está desde a primeira até agora. Guerreira. Fiel, guerreira, trouxe convidados. Eu me surpreendeu, eu queria simplesmente agradecer, porque de coração, ver pessoas interessadas em estudar de maneira mais profunda, cansadas de superficialidade, me deu alento, de verdade, de continuar estudando.
continuar ensinando, porque em meio ao caos, a injustiça e tudo que a gente vê, a gente fica incrivelmente desalentado. Mas ao ver pessoas igual vocês, só queria realmente agradecer, porque foram um verdadeiro alento, né? Não somos muitos, mas uma pessoa já tem essa fala, hein? Que quem salva uma pessoa salva o mundo, né? E vocês me salvaram só por estar aqui, eu agradeço a todos vocês. Bom, isso, queria falar isso. Queria falar que a Davar vai continuar no que vem, para quem for ficar, né? O Luciano vai ficar, o Breno vai ficar. A gente está com vários planos aí, a gente espera que vocês continuem, tragam gente, tragam o pessoal. A gente vai fazer umas coisas um pouquinho diferentes. Quem estiver se formando, entre em outro curso para assistir. De brother, só. Tipo parceria. Mas vai continuar tendo o canal, vai postar os vídeos. A gente vai investir mais no canal também, a gente tá com vários planos aí. Vamos estar postando. Vamos estar fazendo. Enfim, é isso, pessoal. Queria só, sei lá, um minutinho, 2. Alguém tiver algum feedback, alguma coisa que pode melhorar, o que quer falar, sei lá, um testemunho, sei. Um minutinho que a gente já tá tarde, 2. Alguém quiser sugestão para melhorar, alguma coisa. Nada, quiser falar depois também não tem problema. Alguma coisa? Eu agradeço também. E é assim, é gratificante. Eu saio daqui, eu falei pro Luciano, teve uma vez que a Pam me chamou, eu tô com é emoção também. Vai achando que é emoção, hein? Mas a Pam me chamou e eu falei pra ela, Ana, eu tô cansado, mas eu vou lá. Eu tava cansado pra caramba, eu tava passando mal, tava com dor de cabeça. E eu falei, eu vou lá. E sabe quando você vai num lugar, e eu comentei com você, cara, eu saí de lá renovado. E eu não parei de vir porque isso aqui me renova, de verdade. Eu saio daqui transformado. E eu saio alegre daqui, feliz, porque isso é pura bênção. E é maravilhoso saber que Deus fez isso por nós. Muito obrigado a vocês. Vocês ensinaram tanta coisa pra gente que eu acho que, bom, se eu não tivesse num curso de teologia, eu nunca teria aprendido, né? Então, como eu não estudo teologia, muito obrigada por vocês passarem isso pra gente. Economizou uma grana, hein? Mais alguém, pessoal? Pode encerrar já? Alguém ainda vai falar mais alguma coisa? João, Luciano? Foi bom? Não, mas será que vocês podem fazer um projeto de planejamento com os temas que a gente vai estudar aí, a gente trabalha antes? Premeditado, assim, soltar o calendário, né? Falta organização aí, ó. Mas isso é uma boa, gente. Vamos. Brenner, Luciano, ouviram. Vamos trabalhar. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Boa noite. Valeu. Beijo, obrigado.